Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, pra mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E o episódio começa no passado. Itadori fala ao telefone com Nanami. Isso porque a notícia de que ergueram uma cortina no colégio do Junpei chegou. O Itadori, com sua mentalidade fraca, quer ir. Nanami o proíbe de ir ao fazer uma matemática simples. Se o Mahito não está nos túneis subterrâneos, mas o local está cheio de humanos transfigurados e agora, do nada, uma cortina aparece no colégio do Junpei. Nanami tem certeza de que o Mahito está lá, e o mais impressionante não é o Itadori ignorar o conselho do seu veterano, ou simplesmente ignorar o fato de que não tem o poder para enfrentar um espírito de nível especial, caso o espírito realmente esteja no colégio. O mais impressionante é o Nanami não usar o melhor motivo do porquê o Itadori não deveria ir. Dito isso, às vezes sinto falta da dúvida. Não faz nem uma semana direito que o Itadori tomou um pau de um espírito de nível especial. E isso não tem peso nenhum, ele simplesmente sai correndo na direção de outro sem nem pensar na consequência. Por exemplo, se na última vez ele foi incapaz de enfrentar, o que ele aprendeu que está dando essa confiança toda? Ele continua sendo um feiticeiro de segundo ou terceiro nível, saca? Melhorou, mas não o suficiente. Ele está indo pra morrer, e se o Sukuna ficar livre e destruir a escola com todo mundo dentro? É impressionante como o Itadori simplesmente não pensa, tenho que tomar cuidado, não posso deixar o Sukuna ficar livre. Pelo contrário, ele vive como se isso não fosse uma possibilidade. Isso me incomoda, às vezes. Ao mesmo tempo, entendo muito bem isso. Na mesma idade do Itadori, a palavra consequência não existia, pensar então. Bom, Itadori se recusa a ouvir, desliga o celular e sai correndo. Nesse momento, o Nanami está com um cara chamado Ino, um feiticeiro de segundo nível. Por causa da situação, ele promete fazer uma recomendação de promoção e, com isso, o Ino fica mais do que feliz em limpar o subterrâneo. O Uber mais fraco. É nesse momento que voltamos para o final do episódio 11. E aqui tem um corte muito curioso. O que aconteceu no ginásio? Junpei estava segurando um refém quando o Itadori chega, mas quando voltamos da abertura, a dupla está correndo pela escola. Jujutsu faz isso com certa frequência, força o roteiro e foda-se. Para impedir que o Junpei mate o cara, o que aconteceu lá simplesmente não é mostrado. E o motivo é simples, é impossível o Itadori impedir que o Junpei mate o maluco. Enfim, a dupla corre pelos corredores do colégio. Itadori descobre que o Shikigami do Junpei possui resistência a dano de impacto. Um Shikigami de água viva que se chama Orizuki. O que me deixou bem curioso sobre esse Shikigami é explicado de onde veio. Bom, o episódio segue com o Junpei colocando toda a sua experiência dos filmes em ação, sempre que pode, ele faz uma pose. Fora isso, ele está muito irritado e 100% convencido de que o Mahito tem razão. Que os sentimentos humanos são falsos. O que automaticamente faz da raiva dele, uma raiva de mentira. Dito isso, do nada o Junpei manda, ninguém tem o direito de impedir que os outros tomem as vidas que puderem. Só faltou dizer, é minha liberdade. Liberdade irrestrita é isso aqui, tá, só dizendo. A cena segue com o Junpei fazendo pose para sua vitória. De repente, o feitiço do Junpei é explicado, ele pode produzir veneno. Agora, o que ficou confuso é a origem do Shikigami. O que ele está usando como catalisador. O Megumi usa sua sombra, sei que tem gente que usa talismã, mas o que o Junpei está usando, veneno. É isso, quem souber, faça esse favor de explicar. Bom, depois que o poder do Junpei é explicado, a luta continua porque o veneno do Junpei não teve efeito no Itadori. Porém, ele continua sem conseguir acertar o Junpei. O Itadori, mesmo sabendo, fica esmurrando o Shikigami até que ele usa energia amaldiçoada e consegue jogar junto o Shikigami e Junpei pela janela. Acho engraçado que o Itadori sabe exatamente o que fazer em uma luta dessas, mas ele só não faz. Além de ter mais uma daquelas cenas onde os personagens voam. Bom, depois de ser jogado, Junpei fica maluco que o veneno não funcionou. Mas ele não desistiu, fez o Shikigami criar espetos e, quando o Itadori saltou a janela, ele atacou. Primeiro que os ataques nem vão no Itadori, nem chegam perto. Itadori escapa sem fazer esforço. Quando pousa, ele lembra, verdade, o Satoru disse para atacar o usuário e não o Shikigami. E assim ele faz, já o Junpei fica olhando o Itadori correr pra cima dele sem fazer nada. O soco do Itadori joga o Junpei de volta no interior do prédio. O que não faz sentido é que o soco vai pra esquerda e o Junpei voa pra direita. Bem, o Itadori persegue o Junpei e tenta dar um sermão, dizendo que ele estava destruindo sua vida com isso, que ele tem uma família linda e questiona se o Junpei teria a coragem de fazer essas coisas na frente da mãe dele. Sem saber de nada, ele acusou o Junpei de tentar destruir algo que já foi destruído. Isso deveria deixar o Junpei muito mais puto do que confuso. A pessoa que ele mais ama no mundo é a mãe dele e o Itadori está impedindo de buscar vingança e tratando como se ele estivesse errado. Agora, por outro lado, também faz sentido, o Junpei não é o tipo violento, se fosse, esse colégio não existiria mais.
Mas bem, ao ser confrontado, Junpei não fica com raiva, pelo contrário, ele começa a chorar. Ele faz o Shikigami que tinha sumido ressurgir, sem usar nenhum talismã. E ataca usando aqueles espetos de antes. Mas dessa vez, além de mirar no alvo, o Itadori nem tentou esquivar. Ele deixou acertar, porque ao ver o Junpei chorando, ele percebeu que não sabe de nada. Ele finalmente faz o que deveria ter feito assim que chegou e viu o Junpei. Isso é, perguntar o que aconteceu. Tem nem muito o que dizer, Itadori não é o protagonista inteligente e está longe de ser. O Itadori finalmente ouve tudo o que aconteceu. Ele convida o Junpei para entrar na escola, já que lá tem vários professores fortes e amigos confiáveis. No entanto, a cena feliz é destruída com a chegada do Mahito. O Itadori vê o Mahito fazendo o braço crescer, mas só percebe que é um espírito quando o Mahito o prende na parede. Ainda assim, ele tenta avisar o Junpei e grita para ele correr. Mas, o Junpei ainda acha que o Mahito é legal. Então, ele pede para o Itadori se acalmar e diz que o Mahito não é uma má pessoa. Só que ele não consegue completar essa frase, porque ele finalmente se toca. Ele lembra dos humanos transfigurados no subterrâneo e se percebe que o Mahito é um psicopata. Essa cena é boa, Junpei percebe que o Mahito é um psicopata, mas a melhor parte é que ele ignora que ele também não é uma boa pessoa. Afinal de contas, ele só se incomodou quando a vítima era ele e só se revoltou quando a vítima foi sua mãe. Enquanto não era com ele, estava lá vendo o Mahito falando sobre a manipulação de pessoas, segurando humanos transfigurados e achando tudo muito interessante, tudo muito divertido. E para completar, ainda teve que engolir o Mahito dizendo que ele era igual às pessoas que ele criticava. Junpei foi tão inteligente que deu a volta. E o resultado foi ele sendo transformado pelo feitiço do Mahito. Com isso feito, Mahito deixa para que os dois se enfrentem mais uma vez. Aqui, fiquei com uma dúvida sincera. Mahito fez de propósito, certo? Ele poderia fazer o Junpei continuar vivo por muito mais tempo, né? Outra coisa, sabe o que seria massa? Em algum momento no futuro, o Itadori ter um pesadelo sobre esse dia, ou ele ficar pensando em arrependimento, e se eu não tivesse ido, ou se eu tivesse perguntado antes, pra mim seria interessante, mas enfim. Aí temos um momento, Sukuna não é o Kurama, o que é muito bom. Mas, tem um problema nessa cena, o problema é exatamente o Itadori pedir ajuda ao Sukuna. Pensa, vamos supor que o Sukuna aceite. Pronto, toda a escola seria destruída. Não morreria só o Junpei, mas também todos na escola e região. O lance das coisas não terem peso para o Itadori. Ele só esqueceu de que o Sukuna tentou matar o Megumi, só isso. E dito isso, Sukuna recusa. Ele já tem um pacto e para ele, assumir o controle do corpo do Itadori não é vantajoso em nada. Uma parada que achei curioso foi o Sukuna ficar meio que aliviado ao confirmar que o Itadori esqueceu o pacto. Ele, que parece tão conhecedor, ter uma dúvida é interessante. Aí tem duas coisas, o Sukuna claramente não tem interesse em fazer um pacto com o Itadori. Mas, isso faz o Mahito acreditar que o Sukuna não possa reverter o que ele fez com o Junpei. Aí fica a questão, Sukuna poderia ou não reverter o feitiço do Mahito, fica essa dúvida para quem quiser. E bem, o plano genial do Itadori falha e ele ainda tem que ouvir Sukuna e Mahito rindo da cara dele. Junpei, como comentei, não resistiu e acabou falecendo. E isso deixou o Itadori transtornado, pegando o Mahito de bobeira e jogando ele escada acima com um murro no meio da cara. O Mahito estava todo tranquilo, até então, ele nunca conheceu alguém que fosse capaz de causar danos nele. Por causa disso, ele já estava fazendo o discurso. Belo soco, mas em mim não faz efeito. Quando do nada, um rio de sangue desce do nariz dele. Definitivamente, isso foi um tiro na veia principal. O Mahito nota que está vazando litros de sangue pelo nariz e faz uma avaliação perfeita da situação. E para resumir, Itadori por possuir duas almas no mesmo corpo, isso faz dele capaz de sentir a alma, mas isso só faria ele capaz de sentir a própria e não a dos outros, certo? Fora que isso nunca foi falado. Inclusive, pensei que quando o Itadori e o Sukuna lutam, aquelas fossem as almas deles. Mas nesse caso, o Itadori estaria morto. Dito isso, acho uma desculpa muito mal explicada e digo mais, é completamente jogada. Enfim, fazendo sentido ou não, Itadori está furioso. O Mahito começa bem devagar, primeiro ele revela que o Geto o proibiu de usar reféns. E mesmo assim ele tentou, Junpei foi isso. Quer me tratar como maluco? Vai vendo, e bom, fora isso, Mahito revela o seu plano. A ideia dele é fazer o Itadori acreditar que é impossível vencer, não só isso, mas também deixar o Itadori com ódio ao ponto dele pedir ajuda ao Sukuna. O que vamos ser sinceros, depois do incidente do reformatório, o Itadori pedir ajuda ao Sukuna é ridículo. Bem, Mahito pretende usar o pessoal no ginásio, o que de novo, isso é fazer outras pessoas de reféns. Me parece que o Mahito não sabe muito bem o que é fazer reféns, enfim. Esse é o plano, deixar Itadori com tanta raiva que negociar com o Sukuna não seja ruim. Agora, fazendo um parêntese aqui, quem será que pensou pela primeira vez que colocar um vilão se lambendo seria o ápice da maldade?
Fico pensando nisso, um negócio que está aí e sempre é usado, mas ninguém nem imagina onde isso começou. E bem, voltando, o Mahito começa a tratar a capacidade do Itadori de acertar ele como se isso tornasse a luta equilibrada. Acho essa uma desculpa muito fraca para colocar o Mahito no mesmo nível do Itadori. Tudo bem que o Itadori pode acertar a alma dele, porém, o Mahito possui muito mais recurso, já falando sobre ele não poder usar os seus feitiços no Itadori. A transfiguração inerte e a imunidade do Mahito são inúteis, mas ele ainda pode transformar o corpo dele em uma porrada de armas e destruir o Itadori. Ele pode alterar o próprio corpo para ser mais rápido e mais letal. Bastava mudar a forma dos pés e enfiar uma estaca na cabeça do Itadori. Beleza, a ideia não é matar, já que o Sukuna pode morrer junto. E dito isso, é simples, transforma o Itadori em uma peneira poupando a cabeça. Bom, de qualquer forma, a dupla se enfrenta e o Itadori decidiu bater no Mahito até ele morrer. Também é a única coisa que ele pode fazer. Já o Mahito decide modificar o corpo para uma forma mais letal e cria um tipo de chicote cheios de lâmina em forma de gota ou tomoe, depende da referência. Acho importante, para o futuro, guardar essa informação, ele acabou de transformar o braço em lâminas de aço. Acho que a autora exagerou um pouco nesse poder do Mahito. Bom, de alguma forma o Itadori desvia e foge para o lado de fora. Diferente do Itadori, Mahito não precisa estar perto, então, ele cria ferro de novo. Transforma o braço em uma broca e dispara no Itadori. O ataque não funciona e o Itadori captura o Mahito, mas ele termina com espinhos atravessando a mão, ainda assim ele puxa o Mahito para fora da escola. Ele segue dando um soco no chão e criando uma nuvem de terra. E vale comentar, Mahito ficou muito lindo aqui. De qualquer forma, o plano falha. E Itadori termina com os 5 espetos atravessando seu corpo. Por um milagre, não acerta nenhum lugar fatal. Também fiquei pensando, gostaria de entender como funciona a cabeça do Itadori. Ele ainda não entendeu que o Mahito pode mudar o corpo para qualquer forma e que uma luta, corpo a corpo não é uma das melhores escolhas. Enfim, Mahito segue o seu plano e joga na cara do Itadori que ele é fraco e que deveria trocar com o Sukuna. Só que ele faz uma parada muito burra. Ele decide usar a transfiguração inerte no Sukuna. E isso é importante para o futuro também, porque ele claramente não consegue separar e usar só no Itadori. Sukuna ficou logo puto com essa merda e deu um apavoro no Mahito. Disse logo que iria fazer vista grossa, só porque riram juntos do Itadori, mas na próxima vez vai se arrepender de ter nascido. Com o apavoro, Mahito ficou congelado. E o Itadori, que não percebeu, se agarrou no Mahito e deu várias cabeçadas. O que vamos de sinceridade, não faz sentido nenhum, porque enquanto ele dá as cabeçadas, ele também está puxando e enfiando as estacas no próprio corpo. Enfim, a cena segue com o Itadori dando um chute e percebendo que aquilo na frente dele não é o Mahito. O verdadeiro se esticou e está nas costas dele. Inclusive, isso é uma dica do que vai vir, também é um momento em que a calça do Mahito deixa de ser uma roupa e passa a ser sua pele. Bom, Mahito ataca com uma clava e Itadori fica parado e é salvo pelo Nanami. O que faz sentido, o cara desviou de 3 chicotes em um corredor fechado, mas o porrete é demais pra ele. Deixando isso pra lá, Nanami pediu um relatório da situação e também ganhou um oi do Mahito que o chama de 7 e 3. Até que, escorre sangue do nariz do Mahito. Um sinal enviado da deusa. Fora que o Mahito perdeu toda a sensibilidade do corpo e não sentiu que algo estava escorrendo pelo nariz. Nanami aprende que o Itadori acertou o Mahito, mas ele só fala do soco, o primeiro. Itadori também responde que foi tocado. E isso deixa o Nanami à vontade, ele chega em 2 possibilidades, uma é que o feitiço não funciona no Itadori e a outra é que o Mahito não pode matar o Itadori. Aí, nesse momento, Nanami acha uma boa hora para revelar que seus ataques não funcionam no Mahito. Sendo que deveria ser o principal argumento para o Itadori não ir até o colégio. Se os meus não funcionam, não são os seus, que nem existem, que vai. Pra você ver, até o personagem feito pra ser o responsável e contraponto ao Satoru, foi completamente irresponsável ao esconder uma informação importante. E tem gente que vai passar pano, mas enfim, Nanami vê uma oportunidade. O seu plano é sufocar o Mahito com ataques, impedindo que ele reaja e seja um alvo fácil para os socos do Itadori. Colocando em prática o primeiro plano que ele teve no subterrâneo. E o Itadori, que está fazendo cosplay de peneira, topou na hora. Detalhe que os furos no corpo do Itadori simplesmente pararam de sangrar. Mesmo ele se esfaqueando com os espetos do Mahito, pelo menos, de hemorragia ele não vai morrer. E, foi isso, termino aqui o episódio 12 de Jujutsu Kaisen, com o título, Pra você, em algum dia. Não entendi, mas é isso.